Quando a gente começa um processo de reeducação alimentar, um processo de emagrecimento, você nunca deve classificar os alimentos entre permitidos e proibidos, tá? Principalmente no início do seu processo. Por quê? Porque quando você acaba fazendo algo restritivo demais no início, fica muito difícil de você levar aquilo em diante. Muitas pessoas me perguntam, Carol, quanto tempo demora para eu emagrecer, sei lá, X quilos? E a minha resposta é sempre a mesma: depende de você, né? Depende da sua disciplina, depende da sua constância e depende daquilo que você está disposto a fazer para chegar ao seu objetivo. Então, se o seu objetivo é realmente emagrecer de uma forma mais rápida e eficiente, esses alimentos, eles devem ser evitados. Por quê? Porque são alimentos que não são saudáveis, que não têm boas propriedades, que não vão ajudar no seu processo de emagrecimento. Mas isso não significa que você não possa consumir eles nunca mais na sua rotina, ou que vocês devam cortar eles completamente da rotina de vocês de uma hora para outra, tá? Isso deve ser feito de uma forma gradativa. Quem estava comigo na live da semana passada, que eu expliquei a questão do açúcar, como que deve ser feito, né, essa adaptação de retirando o açúcar aos poucos do paladar, com esses alimentos é a mesma coisa, tá? Se você tem o hábito de comer todo santo dia esses alimentos que não são saudáveis, que não fazem bem para o seu organismo, o legal é você ir reduzindo aos poucos o consumo. Para que não seja uma coisa tão pesada, tão difícil para você, que depois você vai acabar largando mão de todo o processo, tá? O intuito é ir desacostumando o nosso paladar desses alimentos para que vocês vão se acostumando com alimentos melhores, tá? Assim como o açúcar, esses alimentos que são muito industrializados, que tem muito aditivos, muito corantes, eles também viciam, essas substâncias elas acabam viciando o nosso paladar. Então a gente tem que ir readaptando, né, o nosso paladar a gostar de alimentos mais saudáveis. Podem perceber, não sei se vocês já observaram isso, mas quando você está numa alimentação muito rica nesses alimentos, né, esses alimentos processados, né, são muito industrializados, quando você come um alimento mais natural, parece que ele não tem gosto. Nossa, sei lá, uma fruta, uma verdura, parece que ele não tem gosto nenhum, parece que é horroroso, né? Nossa, mas esse alimento não tem gosto de nada, é insosso, não é saboroso. Por quê? Porque o seu paladar está extremamente viciado em alimentos, né, que não são saudáveis, que são aqueles que realmente causam dependência, né, que causam vício. Então, a gente tem que fazer o quê? Reduzindo esse consumo aos poucos, gradativamente, para que não seja algo muito pesado e você acabe desistindo de todo o processo, ok? Então, jeito errado, né, que a maioria das pessoas fazem. Quando começam um processo de reeducação alimentar, cortam completamente. Eu, por exemplo, sei lá, amo comer salgadinho, aquele salgadinho de pacote. É um alimento que não é nada saudável, né? Ele não tem nutrientes nenhum, ele não é um alimento bom, mas eu amo comer esses alimentos e como com frequência. Então, vai parar de comer completamente de uma hora para outra? Não. Você vai reduzindo. Se você come lá 3, 4 vezes na semana, você vai comer uma vez por semana. Até que seu paladar vá desacostumando e vai acostumando com alimentos mais naturais, que são aqueles que são, né, os mais próximos da natureza. Frutas, verduras, legumes, tá? Então, esse é o jeito certo, né? O jeito errado que você não deve fazer, que a maioria das pessoas fazem isso, né? Quando começam uma dieta, um processo de reeducação alimentar, cortam tudo e não fazem da maneira mais leve, tá? Que é a maneira que realmente funciona e é sustentável. Depois que o seu paladar ele se acostuma, né, com os alimentos mais naturais e com menos industrializados, você nem vai sentir falta desses alimentos. Tá? Mas por isso que isso tem que ser feito de forma gradativa, ok? Tem pessoas que, eu gosto muito do alimento X, então eu tenho ele em excesso lá na minha casa. Tem no armário, né? Tem às vezes guardado lá na gaveta. Então, quando você tem uma oferta muito grande, uma demanda muito grande desses alimentos, fica muito mais difícil de você se controlar. É aquela típica história: se eu não tenho, eu não como.
tá? Se eu não tenho, eu não como. Então, evitem de ter esses alimentos em excesso. Ah, tem um dia específico que bateu uma vontade de comer, sei lá, um alimento X lá que você sabe que tá dentro desse grupo e que você, né, não deve consumir frequentemente, não tem problema nenhum. Você vai lá, você compra um, come, né, no horário que você desejar, mas não tenha estoque em casa, não tenha uma oferta muito grande. Porque se você tiver, você não vai conseguir controlar. E enquanto você vê que tem aquele alimento, você vai comer.